Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He I see him walk into that room. Amen. And looked around and seen them all. And they went to laughing at him. He put them out of the room. That's wonderful. Eu o vejo entrar naquele cômodo. Amém! E ele olhou em volta, ele viu a todos eles, e começaram a rir dele. Ele os colocou para fora do cômodo. Isso é maravilhoso! See one man can take control of the whole crowd. Why didn't they say something? They were scared to say something. Why don't they condemn the word today? They're scared to say it. That's all. Veja, um homem pode tomar controle de toda uma multidão. Porque eles não disseram algo? Eles estavam com medo de dizer algo. Porque eles não condenam a palavra hoje? Eles têm medo de dizer simplesmente isso. Walked into that room, took that little cold hand and spoke in an unknown language out yonder somewhere, and the spirit of that child come back and she lived again. Wonderful works. Yes, it was. It was wonderful works. Proved that He was wonderful. Entrou naquele cômodo, tomou aquela mãozinha fria e falou em uma língua estranha, algum lugar no além. E o espírito dessa criança voltou. E ela viveu novamente. Maravilhosas obras. Sim, foram. Foram maravilhosas obras. Provaram que ele era maravilhoso. I might also say of Lazarus, one that already embalmed his body 4 days before, put layer after layer of spices up on him and round the cloth around and around this young man. And there was laying in the grave and rotten. Eu também posso dizer de Lázaro quando já haviam embalsamado o seu corpo 4 dias antes. Colocaram camada após camada de aromas sobre ele e em volta do pano enrolado neste jovem. E ali estava ele, jazia no sepulcro e apodrecido. His nose done fell in, his lips fell into his face. The skin worms began to eat him up, and his soul was 4 days' journey out somewhere. Seu nariz havia afundado, seus lábios haviam afundado na sua face, os germes da carne haviam começado a comê-lo, e sua alma estava fora, na jornada de 4 dias em algum lugar. I see his little stooped shoulders,
Oh my, the world would have said, look at that. Look at that man. Look at him, and you called him God. There he is going down to the grave, crying mortal tears. The Bible said he cried. Tears dropping off his cheek, snubbing as he went to the grave. He was a man. Eu o vejo, seus pequenos ombros caídos. Oh, que coisa! O mundo teria dito, vejam aquilo, vejam aquele homem. Olhem para ele e vocês o chamaram de Deus? Ali está ele indo até o sepulcro chorando lágrimas mortais. A Bíblia disse que ele chorou. Lágrimas caíram de sua face, aspirando o nariz enquanto ele ia até o sepulcro. Ele era um homem, então! But I see him say, roll back the stone. Amen, amen. He changed the scene. Lazarus, that had been dead for 4 days, stood on his feet and lived again. Porém, eu o vejo dizer, rolem para trás a pedra. Amém, amém. Ele mudou a cena. Lázaro, que havia estado morto por 4 dias, colocou-se de pé e viveu novamente. I can see the spice begin to squeeze through the blankets that he had him wrapped with. What life had come in again. The stink had gone away. New flesh had come on. A spirit that was 4 days somewhere else returned into his body, and a man stood on his feet. Talk about being wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the mighty God. There he was, sure he was. All right. Eu posso ver o aroma começar a escorrer através das mantas com que ele foi envolto. O quê? A vida havia entrado novamente. O mau cheiro havia desaparecido. Nova carne havia surgido. Um espírito que estava 4 dias em algum outro lugar retornou para dentro de seu corpo e um homem colocou-se de pé. Isso é que é ser maravilhoso. Conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte. Ali estava ele. Seguramente ele estava correto. We find the woman at the well when he stood and talked to her a few minutes and told her that she had 5 husbands at that time. She said, "Sir, you must be a prophet. We know when the Messiah cometh, that's going to be his sign." He said, "I'm he that speaks to you." Wonderful, wasn't it? Wonderful. Nós encontramos a mulher no poço. Quando ele se levantou e conversou com ela por alguns minutos, ele disse que tinha 5 maridos naquela ocasião. Ela disse, Senhor, tu deves ser profeta. Sabemos que quando o Messias vier, esse será o sinal dele. Ele disse, eu sou ele, aquele que fala contigo. Maravilhoso, não foi? Maravilhoso. One night a sea was roaring. He was asleep from tiredness like a man. He was asleep from being tired. The devils had swore they was going to drown him on that night. Certa noite o mar bramava. Ele dormia devido ao cansaço, justamente como um homem. Ele dormia, estando cansado. Os demônios haviam jurado que o afogariam naquela noite. And they thought they just about had him when the sails had tore down, the oars was broke, the boat was waterlogged and filling up. They run back to the disciples and said, "Carest thou not that we perish?" And he rose and wiped the sleep from his eyes. Said, "Oh, ye of little faith, how long will I be with you?" Oh, glory. E eles pensaram que estavam com ele quase derrotado. Quando as velas estavam rasgadas e os remos quebrados, o barco estava encharcado e enchendo-se. Eles correram para trás, os discípulos, e disseram, não se te dá que pereçamos? E ele se levantou e esfregou o sono de seus olhos, disse, ó voz de pouca fé, até quando estarei convosco? What are you going to do now? What you going to do out here on this stormy sea when this big Galilee's going plumb to the bottom on every wave? O que fareis agora? O que fareis aqui neste mar tempestuoso quando esta grande Galileia está indo bem para o fundo com cada onda? What are you going to do? When the devil's sitting across that mountain, whispering them waves down through like that, throwing that tired NATO down there, reeking up the water for 30 or 40 feet high. What are you going to do? Said, how long will I be with you? O que fareis agora que o demônio está sentado no outro lado daquela montanha além? Sussurrando para aquelas ondas passarem assim e lançando isso ali embaixo?
Isto está atirando a água a 30 ou 40 pés de altura. O que fareis? Disse, quanto tempo eu estarei convosco? Put his foot upon the brail of the boat and said, Peace, be still. And the wind shut up. In other words, he said, wind, shut your mouth. Waves, get back down where you belong. There wasn't even a ripple on the water. Colocou seus pés no anteparo do barco e disse, cala-te, aquieta-te. E os ventos calaram-se. Em outras palavras, ele disse, vento, cale a boca. Ondas, desçam de volta para onde devem estar. Não houve nem mesmo uma ondulação sobre a água. Stood there and looked around, walked back, a startled bunch of apostles standing there, laid back down again and continued to sleep. They said, what manner of man is this? Wonderful. Amen. Wonderful. Don't you believe he was wonderful? Sure he was wonderful. Yes, sir. Permaneceu ali e olhou em volta, ou voltou para um grupo de apóstolos espantados ali de pé, deitou novamente e continuou seu sono. Eles disseram, que tipo de homem é este? Maravilhoso! Amém! Maravilhoso! Você não crê que ele era maravilhoso? Seguramente, ele era maravilhoso. Sim, Senhor. When that man himself left the heavens, when the in-star solar system was his crown, every billion stars that hung in the earth, every star that millions of miles beyond. Quando esse próprio homem deixou os céus, quando o sistema solar inteiro era sua coroa, cada bilhão de estrelas que pairavam na Terra, cada estrela, que milhões de milhas além. When you look through that glass out here at Mount Palmer and can see 120 million years of light space. And all those billions and trillions of stars was in his crown. And he left them to take a crown of thorns. Who would do it? Wonderful. Oh, my. Quando eles olharam através daquele telescópio ali no Monte Palomar e puderam ver um espaço de 120 milhões de anos-luz. E todos aqueles bilhões e trilhões de estrelas estavam em sua coroa. E ele as deixou para tomar uma coroa de espinhos. Quem faria isto? Maravilhoso. Oh, que coisa! Eternal was his robe. He was robed with eternal life. He never had a beginning. He never started at Bethlehem, you know, as people try to think he did. He had no beginning. Amen. Eterno era o seu manto. Ele estava vestido com vida eterna. Ele nunca teve princípio. Ele nunca iniciou em Belém. Você sabe como as pessoas tentam pensar que ele iniciou. Ele não teve princípio. Amém. Robed with eternal life. And pushed it aside to take an old dirty robe of death for you and I. Wonderful. Vestido com vida eterna, e colocou isto de lado para tomar um velho empoeirado manto de morte por você e por mim. Maravilhoso. Heaven was his palace. All heaven belonged to him. That was his palace. Nothing could ever shine with him. And he came to the earth and even said the foxes has holes. And the birds have nests, but I don't even have a place to lay my head. That's wonderful, don't you think so? O céu era seu palácio. Todo o céu pertencia a ele. Esse era o seu palácio. Nada poderia alguma vez brilhar com ele. E ele veio até a terra e até mesmo disse: as raposas têm covis e os pássaros têm ninhos, porém eu nem mesmo tenho lugar para encostar minha cabeça. Isso é maravilhoso, não pensam assim? Friends,
A lot of context I got wrote here, but I perhaps ain't got time to get it. I'll quickly hurry. Amigos, muito contexto eu tenho notado aqui, porém eu talvez não tenha tempo para tomá-los. Eu me apressarei rapidamente. That's the Jesus that you must see. Not the Jesus of denomination they talk about. Not the Jesus of creeds. Not the Jesus of some sort of a mythical Christmas. Not the Jesus of some bunny rabbit Easter. But the Jesus of Calvary. The Jesus who laid aside everything who the prophets spoke of. Esse é o Jesus que você deve ver, não o Jesus da denominação do qual eles falam. Não o Jesus dos credos, não o Jesus de algum tipo de Natal mítico, não o Jesus de algum coelhinho de Páscoa, porém o Jesus do Calvário, o Jesus que guardou tudo, de quem os profetas falaram. We could go on with here, wonderful Father, wonderful Counselor, wonderful Prince of Peace, wonderful Mighty God. We just keep on going, see? But to lay aside, we say this, we must see, that's the Jesus that we must see to have His eternal life. Nós poderíamos prosseguir aqui, maravilhoso Pai, maravilhoso Pai, maravilhoso Conselheiro, maravilhoso Príncipe da Paz, maravilhoso Deus forte. Simplesmente continuarmos seguindo. Está vendo? Porém, para pôr de lado, nós dizemos isto. Nós devemos ver se você... Esse é o Jesus que nós devemos ver para termos sua vida eterna. You can't get it in a creed. You can't get it in joining a church. You can't get it by some kind of a fable you're told about Santa Claus. Santa Claus don't have eternal life. No. A creed don't have eternal life. Você não pode consegui-la num credo. Você não pode consegui-la ao unir-se a uma igreja. Você não pode consegui-la por algum tipo de fábula que lhe contaram sobre o Papai Noel. O Papai Noel não tem vida eterna. Não. Um credo não tem vida eterna. Not to know His Word even gives you. To know it, it doesn't give you eternal life. To know Him. The Bible said to know Him is eternal life. Not know His Word, know Him. The Greeks wanted to see Him. They wanted to know His person. Sirs, we would see Jesus. Não conhecer sua palavra, até mesmo dá a você conhecê-la, não dá a você vida eterna. Conhecer a Ele, a Bíblia disse. Conhecer a Ele é vida eterna. Não é conhecer sua palavra, conhecer a Ele. Os gregos queriam ver a Ele. Eles queriam conhecer a sua pessoa. Senhores, queríamos ver a Jesus. Now you don't see with your eyes, you see with your heart. So you look with your eyes, you understand with your heart. To see is to understand. You look right at something and say, I don't see it, but you're looking at it, but you mean you don't understand it. Agora você não vê com seus olhos, você vê com seu coração, está vendo? Você olha com seus olhos, você entende com seu coração. Ver é entender. Você olha diretamente para algo e diz, eu não vejo isso. Porém, você está olhando para isso, porém, você quer dizer que você não entende. The Greeks wanted to know Jesus, and He gave them the way to know Him. To know Him. Not to know His creed, not to know His word, not to know His miracles, but to know Him. And the only way you find that's at the cross, not the cradle. No, it's a cross, I see. Os gregos quiseram conhecer Jesus e Ele deu a eles a maneira de conhecê-lo, não de conhecer seu credo, não de conhecer sua palavra, não de conhecer seus milagres, porém de conhecê-lo. É a única maneira de você encontrar isso é na cruz, não no berço. Não, é a cruz para ver. He pointed them to a cross, not to some creed or not some manger or manner of denominations, but to the cross. And now it's the same today. A real disciple, and if you ever come to Jesus, He'll never say, Jesus told me to go join so-and-so church. He never did do that. He wouldn't do it today. No, you just see Him, He'll point you to the cross. Go there and die, and then you'll know Him, if you won't know Him. Ele os dirigiu a uma cruz, não a algum credo, ou não a alguma manjedoura ou forma de denominações, porém para a cruz. E agora é a mesma coisa hoje. Um verdadeiro discípulo, e se você alguma vez vier a Jesus, ele nunca dirá, Jesus me disse para ir unir a igreja tal e tal. Ele nunca fez isso. Ele não faria hoje. Não!
Você apenas o verá. Ele o dirigirá para a cruz. Vá ali e morra, e então você o conhecerá, se você deseja conhecê-lo. Not one time did he point any person to any creed, any denomination, or to his birth, or even to Christmas. Not one time did he ever do it. I can linger on that a while, but I won't. Nenhuma vez ele dirigiu qualquer pessoa para qualquer credo, qualquer denominação, ou para o seu nascimento, ou até mesmo para o Natal. Nenhuma vez ele, em qualquer ocasião, fez isso. Eu poderia ficar nisso um pouco, porém eu não ficarei. Yet if it isn't important, if Jesus you can nowhere find in the Bible where he ever pointed anyone to anywhere else to know him but the cross. That's right. And that is self-crucifixion to yourself. Except the man be born again. Todavia, se não é importante, se Jesus, você não pode em nenhum lugar encontrar na Bíblia onde ele alguma vez dirigir alguém para algum outro lugar para conhecê-lo, a não ser para a cruz. Isso é correto. Isso é autocrucificação para você mesmo. Aquele que não nascer de novo. Then if the manger, Santa Claus, Jesus never did write a creed. Amen. He never did ordain a denomination. And then why is it we make so much of it and even lay every responsibility on it? I want to ask you that. Christmas now. Então, se a manjedoura ou Papai Noel, Jesus nunca escreveu um credo, ele nunca ordenou uma denominação. E então, por que nós tornamos isso tão importante e até mesmo pomos toda a responsabilidade nisso? Eu desejo perguntar a você isso, o Natal agora. Why is it then that our churches lay so much on it? That you must belong to this church. You've got to say this creed. You've got to do this, that, and the other. Por que é então que nossas igrejas realçam tanto isso, que você deve pertencer a esta igreja, que você tem que dizer esse credo, que você tem que fazer isto, aquilo ou aquilo mais? Why do we lay so much on it if it's not important? It shows we've got a different kind of disciples than we used to have. They want to bring you to their church, to their denomination, or to their creed, and not to the Christ. Por que é que nós realçamos tanto isso se não é importante? Isto mostra que nós temos um tipo diferente de discípulos do que nós costumávamos ter. Eles querem trazer você às suas igrejas, às suas denominações, ou aos seus credos e não a Cristo. People today, if they're asked, are you a believer? I've asked this so many times. Are you a believer? They say, oh, I'm Baptist, I'm Methodist. Well, that shows you're not a believer then. See? That's right. Baptist, pray, say, I'm Pentecostal. That don't have one thing to do with it. No, sir. A believer is a new creature. But that's what they've got it to today. See? Why do they do that? What makes people say that? As pessoas hoje se lhes perguntam, você é crente? Eu perguntei isso muitas vezes, você é crente? Eles dizem, eu sou batista, eu sou metodista. Bem, isso mostra que você não é crente então, está vendo? Isso é correto, batista. Eles dizem, eu sou pentecostal. Isso não tem nada a ver com isso. Não, senhor, um crente é uma nova criatura. Porém, é a isso que chegaram hoje, está vendo? Por que eles fazem isso? O que faz as pessoas dizerem isso? The other night I was in the hospital. I was going to have prayer for a little woman who was sick. She got healed. And I said, there's a man and his mother sitting there. I suppose it was his mother. And she looked about like his mother. A outra noite eu estava no hospital. Eu ia fazer oração por uma pequena mulher que estava enferma. Ela foi curada. E eu disse, havia um homem e sua mãe assentados ali. Eu suponho que era sua mãe. E ela se parecia com sua mãe. And I was talking to the lady. I said, we'll have prayer now. And I turned around and said, do you mind if we pray? She said, pull that curtain. I said, well, I just asked if you mind if we pray. She said, we are Methodists. Pull that curtain. I said, then this would scare you to death. I better pull the curtain. I said, if you're just a Methodist, you're not a Christian. So I'll just... E eu estava falando com a senhora, eu disse, nós teremos a oração agora. E eu virei, vocês se importam se nós orarmos? Ela disse, puxe essa cortina. Eu disse, bem, eu apenas perguntei se vocês se importam se nós orarmos. Ela disse, nós somos metodistas, puxe essa cortina.
Eu disse, então isto lhe mataria de medo, é melhor eu puxar a cortina então. Está vendo? Eu disse, se a senhora é apenas metodista, a senhora não é cristã. Logo, eu apenas... Why do you say that? Some false disciple just took them that far. That's all they know. Some wrong-taught disciple. The disciples of Jesus took them to Jesus. A Methodist disciple takes them to the Methodists. A Baptist takes them to the Baptists. A Pentecostal takes them to the Pentecostals. But a disciple of Christ takes them to Christ, and Christ takes them to Calvary. That's the real thing. Yes, sir. Por que dizem isso? Algum falso discípulo apenas os levou até esse ponto. Isso é tudo o que eles conhecem. Algum discípulo ensinando errado. Os discípulos de Jesus os levaram até Jesus. Um discípulo metodista os leva até os metodistas. Um batista os leva até os batistas. E um pentecostal os leva até os pentecostais. Porém, um discípulo de Cristo os leva até Cristo. E Cristo os leva até o Calvário. Essa é a coisa real. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Yes, sir. That's how far they was brought. They'd only been brought that far. See, if they say, well, a Baptist or a Methodist or Presbyterian, that's all the farther they've been brought. Catholic, whatever it is, that's all the farther they've been brought. So that's all they know. É a esse ponto que eles foram levados. Eles somente foram levados até esse ponto, está vendo? Eles dizem, bem, o batista, ou o metodista, ou o presbiteriano, ou o que for, esse é o ponto mais distante a que foram trazidos. Católico, seja o que for. Esse é o ponto mais distante a que foram trazidos, de modo que é só isso que sabem. But thank God, these disciples know Jesus. Amen. So they took these Greeks to where they know was truth. And a real disciple of Christ that's ever found Christ takes the seeker straight to Jesus. And Jesus points them to Calvary, where they die with him and are born again anew. Oh my, that's as far as they're... Porém, graças a Deus, estes discípulos conheciam Jesus. Logo, eles levaram esses gregos até onde eles sabiam que estava a verdade. E um verdadeiro discípulo de Cristo, que alguma vez tem encontrado a Cristo, leva o buscador diretamente até Jesus. E Jesus o dirige ao Calvário, onde morre com ele e nasce de novo de forma diferente. Oh, que coisa! Isso é até onde eles estão. But, sirs, we would see Jesus. That was the question. We wouldn't see a creed. We wouldn't see Methodist. We wouldn't see Baptist. We wouldn't see any of these. We want to see Jesus. Porém, senhores, queríamos ver a Jesus. Essa foi a pergunta. Nós não queríamos ver um credo, nós não queríamos ver metodistas, nós não queríamos ver batistas, nós não queríamos ver a nenhum destes, nós queremos ver a Jesus. But what's the matter? I just got to close, my brethren. Listen closer now, just a few comments here before we close. What? I want to make this drive home now if I can tack the thing down. Porém, qual é o problema? Eu simplesmente tenho que encerrar, meus irmãos. Ouçam com atenção agora apenas alguns comentários aqui antes de encerrarmos. O quê? Eu desejo fazer que isto fique bem batido agora, se eu puder deixar a coisa bem cravada. The Greeks wanted to see Jesus. You never found him at Christmas. Never found him in some organization. Never found him in some creed. He never pawned him to such. Have you got that well? Os gregos quiseram ver a Jesus. Nunca foi ele encontrado no Natal. Nunca o encontraram em alguma organização. Nunca o encontraram em algum credo. Ele nunca os dirigiu a tais coisas. Você entendeu bem isso? But he pointed them to the cross. To die. To die, a real disciple says, you got to die. How do I know when I'm dead? When you recognize all this word to be the truth. Then the word begins to live in you. Porém, ele os dirigiu à cruz para morrer. Para morrer. Um verdadeiro discípulo diz, você tem que morrer. Como eu sei quando é que estou morto? Quando você reconhece que toda esta palavra é a verdade, então a palavra começa a viver em você. Well, you say, but our church teaches, I don't care what your church teaches, it's what the Bible says. Where you going to? The other church teaches something different. But this Bible teaches the same. Bem, você diz, porém nossa igreja ensina, não me importa o que a sua igreja ensina, é o que a Bíblia diz. Aonde você está indo? As outras igrejas ensinam algo diferente, porém esta Bíblia ensina a mesma coisa. And Jesus said, whenever you accept this word will be made manifest in you.
it'll do the same thing that it says it'll do in you. Como Jesus disse, quando aceitares esta palavra será manifestada em vós. Fará a mesma coisa que ela diz que fará em vós. Oh, they say the days of miracles is past. And the Bible said Jesus same yesterday and forever. How are you going to make that meet? When Jesus said, he that believeth on me anywhere, anytime. Oh, eles dizem, os dias dos milagres passaram. E a Bíblia disse, Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como você vai fazer isso coincidir quando Jesus disse, aquele que crer em mim, em qualquer lugar, em qualquer tempo? Mark 16 said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. How long? To all the world. Yeah. Has never even got there yet. Every creature. Marcos 16 disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quanto tempo? A todo o mundo. Nem sequer chegou ali ainda, a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned, and these signs shall follow them that believe. There you are. The word will be made light. It'll shine itself forth. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí está você. A palavra será feita luz. Ela resplandecerá a si mesma. Now if you go at the cradle and say a little baby was born here long years ago. Nonsense. All kinds of creeds and fables told about it. We know Jesus knowed all that thing would perish and get all mixed up. But there's one thing isn't mixed up. That's the Holy Spirit. Agora, se você vai até o berço e diz, um nenezinho nasceu aqui muitos anos atrás, tolice, todos os tipos de credos e fábulas que se conta sobre isto, nós sabemos que Jesus sabia que toda essa coisa pereceria e ficaria toda confusa. Porém, há uma coisa que não está confusa, é o Espírito Santo. Oh, one of them say he was born right here. We got a church built over it. Other said he's born over here. Like, you know how many nails they got? Can prove it? Original nails is in the cross, 19. Each fellow holding a nail. This we got it. Hallelujah, we got it. The other's got some dead bones or some. We got it, we got it. Oh, um deles diz, ele nasceu bem aqui. Nós temos uma igreja que foi construída sobre isto. Um outro disse, ele nasceu bem aqui. Como, você sabe quantos pregos eles tinham? Podem provar isto, pregos originais que estavam na cruz. 19, cada sujeito segurando um prego. Isto, nós acertamos, aleluia, nós acertamos. Eles apenas têm alguns ossos mortos e alguns... Nós acertamos, nós acertamos. This is the place he was born, and this is the place he was born, and this is the place he was born. What difference does it make? Here's where he was born, in the heart. Yeah. When I died, he was born again. I was born again, and him new. That's it. Sirs, we would see Jesus. All right. Este é o lugar que ele nasceu. Outro diz, este é o lugar que ele nasceu. Eles dizem, este é o lugar que ele nasceu. Que diferença faz? Aqui está onde ele nasceu, no coração. Amém. Quando eu morri, ele nasceu novamente, eu nasci novamente nele de outra forma. É isso mesmo. Senhores, queríamos ver a Jesus. Correto. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll
Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound and time shall be